Olá pessoal, vamos seguir com a lista de exercícios sobre fatoração, tá? A lista de exercícios do nono ano. Aqui a gente vai fatorar ainda como no número 1, que é o fator comum em evidência, certo? A gente vai procurar o que esses fatores têm, né, de igual. Cada termo desse tem alguma coisa de igual. Algumas vezes está bem esclarecido aqui para a gente, está bem nítido para a gente enxergar. Algumas vezes fica um pouquinho mais complicado. Então vamos tentar enxergar eles, tá? Então aqui primeiro, aqui eu tenho 2x mais 2y. Eu tenho que ver o que esses dois termos têm de igual. Então aqui eu tenho o fator 2 aparecendo nos dois termos. Então o que eu vou fazer? Colocar esse 2 para fora de um parênteses que eu vou criar. E eu vou botar esses termos que sobraram quando eu retiro o 2 deles, quando eu divido eles por 2, para que eles fiquem sem esse 2 aparecer junto. Então, só essa letrinha que está aqui multiplicando pelo fator 2. Então, vou colocar só o x, mais, eu repito o sinal que aparece aqui entre os dois. Retirando o 2 daqui também, sobrou o y no segundo termo, tá bom? Então aqui, 2 vezes x mais y. Se eu fizesse aquela multiplicação de chuveirinho, eu voltaria exatamente para isso daqui, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes o y, 2y, certo? Então esse chuveirinho que a gente pode fazer aqui é para multiplicar e ver se a gente retorna para a expressão que a gente tinha aqui anteriormente, tá bom? Então vamos lá. Na letra B, eu tenho que olhar quais são os fatores que eu posso ter aqui em comum. Então, ó, 5 e 7 são números primos entre si, eles não têm nada a ver um com o outro. Mas olha a letrinha que está acompanhando eles. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. X ao quadrado vai significar que eu tenho x vezes x. Então aqui eu posso reescrever isso da seguinte maneira. Posso reescrever assim, ó. 5x vezes x mais 7 vezes x. Se eu vou simplificar por x os dois termos, o que vai acontecer? Eu posso retirar um x daqui, tá? Para fora de um parênteses que eu vou criar. Então eu poderia, retirando esses 2x aqui, né? Um x de cada um dos termos, eu consigo fazer se eu multiplico por chuveirinho, eles retornariam às posições deles, tá? Então toda vez que eu tenho essa possibilidade de retirar uma letra de cada um e não alterar essa expressão, eu posso fazer esse termo ficar em evidência também, tá? É a mesma ideia lá do número, só que aqui a gente está trabalhando com uma incógnita, então um número que a gente não conhece. Então a gente pode também fazer isso, certo? Então o que a gente vai fazer é 5x ao quadrado, eu vou deixar aqui o x em evidência. Se eu tirar um x daqui, eu fico ainda com 5 vezes o x, mais, se eu tirar o x do 7x, ele fica só 7, tá? Aqui na letra C a gente vai seguir a mesma ideia, eu tenho o m aparecendo nos dois, certo? Mas olha para os números também, eles são números pares, eles são múltiplos entre si. O 8 nada mais é que 2 vezes o 4. Então o 8, ele tem o termo 4 dentro dele, tá? Ele tem o fator 4 dentro dele. Então o que a gente vai fazer é dividir o 8 e o 4 por 4 e dividir o m ao quadrado e o m por m. Então eu vou colocar em evidência o 4 vezes m vezes o que sobrou depois de eu retirar esse 4m. 8 dividido por 4 dá 2 vezes m ao quadrado dividido por m dá m. Repito o sinal que existe entre eles, menos
4 dividido por 4 dá 1. Não preciso representar esse 1, então, aqui. M dividido por M também dá 1. Não preciso representar lá. Então, só para que eu não fique sem o termo lá dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse número 1 só para que esse termo não seja perdido, tá? Caso eu tivesse como uma sobra alguma letrinha, algum número diferente ali, eu não ia precisar colocar esse 1. Mas como não sobrou absolutamente nada na nossa multiplicação, na nossa divisão, o que é o nada? O que é o nosso elemento neutro? É o próprio 1, tá? Se eu multiplicar por 1, eu não altero nada. Se eu dividir por 1, eu não altero nada. Então aqui, ó, 4m vezes 1 é 4m. Então ele retorna para isso daqui. Então estaria certinho, tá? Se eu não colocasse esse 1 aqui nessa situação, aí eu não teria esse termo todo aqui, esse segundo termo. Então estaria errado o meu cálculo, tá? Aqui, a letra D. 9 e 5, eles não têm nada em comum. O 9 e o 5 são números primos entre si, eles não são divisíveis entre si. Só que olha as letrinhas, AX, AY. O A apareceu nos dois termos. Então o que a gente pode fazer é colocar esse A em evidência e deixar o que sobrou em cada termo. Se eu retirar o A daqui, eu fico com 9 vezes x. 9x. Repito o sinal, menos. Se eu retirar o A desse termo aqui, sobrou o 5y. 5 vezes y. Tá? Então, o A vezes 9x dá 9ax. O A vezes menos 5y dá menos 5ay. Tá? A letra E, vamos ver o que eles têm em comum. Tá vendo que agora eu tenho 3 termos. Então, cuidado, tá? Tem que ter o mesmo fator nos 3 termos. Então, aqui, 2, 4 e 10 são números pares. Todos eles podem ser divididos por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E 10 dividido por 2 dá 5. A partir de agora, eles não têm mais nada em comum. Se eles agora não têm mais nada em comum, o único fator que eu poderia retirar deles é o 2. Mas, olha as letras aqui, ó. Tem o x ao cubo, x ao quadrado e x. Quer dizer, cada um deles tem pelo menos uma letra x. Então, eu vou colocar uma letra x aqui para fora do nosso parêntese. Se eu retirar um x daqui, eu fico ainda com 2x. Então, é 1 vezes o x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Tá? Menos. Se eu retirar um desses 2x aqui, eu ainda fico com x. Então, é 2 vezes x. 2x. Mais 5 vezes, se eu retirar esse x aqui, não me sobra nada, sobra só o 1. Então, é 5 vezes 1, 5. Pronto, já está fatorado. Tá? Esse aqui, de novo, só tem letra, então a gente vai seguir a ideia que a gente fez aqui só com as letras. Primeiro, eu tenho que identificar qual a menor quantidade que eu tenho de letras nesses três termos. Tenho 5, eu tenho 4 e eu tenho 2A. Então, aqui eu tenho 5 letras A multiplicadas, 4 letras A multiplicadas e 2 letras A multiplicadas. Então, eu só posso tirar no máximo 2 letras A. Então, vou colocar aqui o A ao quadrado fora do nosso parêntese. Se eu retirar 2 desses A's que estão multiplicados, vão sobrar 3 ainda. Então, aqui vai ser A ao cubo. Menos, se eu retiro 2 dessas letras A's aqui, sobra então 2A ainda. Então, A ao quadrado. Mais, se eu retirei esses 2 A's daqui,
esperar o foco regular aqui um pouquinho. Se eu retirar esses dois A's de uma vez só, o que acontece? Me sobra só o elemento neutro, me sobra só o número 1. Só para poder acontecer o seguinte, A ao quadrado vezes 1 é igual ao próprio A ao quadrado aqui do nosso terceiro termo, desculpa. Tá? Vamos lá. A letra G. O 6, o 3 e o 12 são múltiplos de 3. Então vamos simplificar logo eles. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Eles não têm a mesma letra, então eu não vou poder botar letra também para fora. Eu só vou poder simplificar eles por o 3. Então eu só vou poder botar esse 3 para fora do nosso parênteses. 3 vezes 2x ao quadrado mais 1x, eu não preciso então colocar esse 1, vou colocar só o x, menos o 4. Tá ok? Agora, na letra H, eu tenho aqui 3 números que são múltiplos de 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu já sei que eu posso colocar esse fator 4 para fora do parêntese. E outra coisa, olha a letrinha x aparecendo aqui nos nossos três termos, tá? Se ele está aparecendo nos nossos três termos, vamos também colocar ele para fora do parêntese em evidência. Sobrou o quê? 1 e o y, 1 e y, 1 vezes y, mais. Aqui sobrou o 2 e o z, 2 vezes z, 2z. Não confunde o meu 2 com o z, tá? O meu z tem um tracinho, a diferença mínima. Mais 3 vezes, não sobrou letrinha nenhuma, então seria só o 1, 3 vezes 1 dá 3. Então, acaba por aqui, certo? Vamos dar uma aceleradinha nessas duas últimas aqui. O 10, o 15 e o 20 são múltiplos de 5. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Todos eles têm a letra M. Vamos colocar, então, o número 5 e a letra M em evidência, sobrando 2A no primeiro termo, 3B, com o sinalzinho de menos, desculpa aqui, menos 3B, mais 4C, tá? Então, sempre tomar cuidado aqui que o sinal é o que está aparecendo. O meu aqui, por força do hábito de sempre estar aparecendo um sinalzinho mais, eu taquei um sinalzinho de mais aqui. Então, prestar atenção que, como eu olhei, eu acabei corrigindo. A gente não pode dar uma bobeada dessa numa hora de uma avaliação, tá? Então, muito cuidado. E aqui, o que nós temos, ó, esse é bem complicadinho, mas, ó, vamos olhar só para a letra X. Eu tenho 3 letras X multiplicando, 4 letras X multiplicando e 2 letras X multiplicando. Então, a menor quantidade que eu consegui foi 2. Então, eu vou conseguir colocar aqui para fora do nosso parênteses x ao quadrado. E o y? Eu tenho 2 y, 5 y e 3 y multiplicando. Em menor quantidade, eu tenho 2. Então, eu vou colocar aqui para fora do nosso parênteses y ao quadrado também. Sobrando dentro do parênteses o quê? Tirei 2x daqui, sobrou só 1. Tirei 2y daqui, não sobrou nada. Então, não preciso colocar y nenhum aqui dentro. Menos. Tirei 2x daqui, sobrou 2x ao quadrado. Tirei 2y, sobraram 3, então ainda y ao cubo. Mais. Tirei 2x, não sobrou nenhum. Tirei 2y, sobrou um só. Certo? Se a gente fizer a multiplicação de chuveirinho, a gente consegue retornar para isso daqui. Tá ok?
Então prestem atenção, façam os exercícios, tentem corrigir. Qualquer dúvida, comenta aí. Um abraço.